Apenas uma breve palavra. De fato, como já foi dito pelo presbítero Aristeu, pelo pastor Sérgio, também pelo pastor Brivaldo, nós não estamos do jeito que gostaríamos. A igreja, ela nos domingos deve estar reunida, isso é um mandamento. A ordem do Senhor é que nós guardemos o dia do Senhor. No dia do Senhor, o domingo é o nosso sábado, é o dia da nossa esperança, é o dia do nosso descanso, é o dia em que a morte foi vencida, e um dia determinado pelo Senhor, para que nós nos reuníssemos como povo dele, para adorá-lo e louvá-lo em santa congregação. Irmãos, os cultos em casa não substituem o culto do domingo. Os irmãos estão em casa e certamente são abençoados na palavra, adoram ao Senhor e fazem os seus cultos domésticos, familiares, acompanhando a nossa liturgia. Mas esse não é definitivamente o culto público, não é o culto determinado pelo Senhor. Nós não podemos deixar de nos congregar e devemos lutar por isso. A igreja perseguida, ela vive sob leis, sob decretos que são contrários a essa congregação, a essa reunião dos santos para adorar ao Senhor. E essa é a igreja que mais cresce no mundo. A igreja que caminha mais vitoriosamente no mundo é a que é proibida de se reunir e que continua se reunindo a despeito dos Césares do nosso tempo. Nós precisamos, irmãos, buscar sabedoria da parte de Deus, pois há limites para aquilo que os homens dizem e fazem. E nós, como igreja do Senhor, nos submetemos em primeiro e último lugar à palavra de Deus. Nós estamos aqui dessa maneira entendendo que ainda não esgotamos os meios legais, os meios legislativos, os meios humanos para tratarmos das coisas. Nessa semana passada, os presidentes de sínodo se reuniram, eu sou um dos presidentes de sínodo de Pernambuco, e tratamos do assunto, entramos com documentos no governo do estado de Pernambuco. O governador se negou a se reunir conosco, amedrontadamente não quis se reunir com os pastores. O presidente da Assembleia Legislativa se reuniu com líderes e, pelo menos, penhorou a sua palavra de que segunda-feira estaria pautando o projeto de lei que reconhece as igrejas como serviço essencial. Bom, não confiamos nas palavras dos homens, mas nós confiamos no poder de Deus. E cremos que, se o Senhor assim quiser, esse projeto de lei será pautado segunda-feira. Nossa expectativa é que ele caminhe nas comissões na terça, na quarta e provavelmente entre quarta e quinta-feira ele esteja sendo votado na Assembleia Legislativa, e nossa expectativa é que ele seja aprovado. A nossa expectativa também é que o senhor governador do nosso estado, ele não vete, ele assine esse projeto de lei em sendo aprovado e ele seja publicado tão logo no Diário Oficial, para que nós tenhamos as igrejas liberadas para a reunião. De modo geral, as igrejas, não apenas em Pernambuco, mas no Brasil, elas têm sido conscientes. O povo de Deus tem se preocupado e tem agido de modo a trazer a paz para a sociedade, a entender aqueles que são mais amedrontados e que não conhecem a palavra de Deus, e a igreja tem feito um bem muito grande. É de se estranhar que o governo, que os próprios ímpios não reconheçam o bem que a igreja tem feito, o seu papel extremamente essencial para a vida da sociedade. Afinal de contas, muitos daqueles que têm as suas dores na alma, as suas preocupações e vivem os seus lutos por causa da enfermidade e também do desgoverno do nosso, na esfera municipal ou na esfera estadual, quando montaram muitos hospitais, fizeram inúmeros leitos para UTIs e desmontaram no ano passado, e agora nos dizem que não há leitos em hospitais. Isso é de se preocupar, e a nossa oração é que o Senhor julgue cada um e os torne responsáveis e responsabilizados pelas suas atitudes. Mas, irmãos, nós estamos atentos e em oração. E o que eu quero dizer aos irmãos é que nós, crentes, servos do Senhor, temos um rei só, e só um governador, e esse é Cristo, o Senhor.
e nós vamos nos submeter exclusivamente a Ele. O que eu quero dizer, senhor governador, tem limite, e o limite está chegando. Nós nos submetemos a um único cetro, e só há um rei sobre a sua vida também, e esse é o nosso Senhor Jesus. Ore por isso, à noite estaremos assim também com a igreja fechada ao público, mas transmitindo os cultos, a palavra de Deus. Espero que os irmãos também se reúnam em casa, nos seus cultos domésticos, para adorar ao Senhor. Terça-feira, dentro dos limites do decreto despótico que temos no nosso Estado, nós estaremos nos reunindo às 18h30, teremos o nosso culto público, teremos a Santa Ceia, que seria hoje, no dia do Senhor, o dia reservado para a Santa Ceia, mas em tempos difíceis estamos transferindo essa Santa Ceia para terça-feira, quando todo o povo de Deus poderá participar do sacramento e ser animado no Senhor, no corpo de Cristo, para a caminhada em fé nesse mundo quebrado e vil. Então estejamos orando, colocando os nossos governadores, prefeitos, o presidente do país, também o legislativo e, por que não dizer, também o nosso judiciário, diante do Senhor, pedindo que Deus mesmo os leve a um temor do seu governo e da sua justiça que se avizinha de nós. Que o Senhor Deus nos abençoe, tenha um tempo de oração silenciosa e um bom domingo, irmãos, para cada um de vocês. Amém.